Graça e paz, queridos e amados irmãos e irmãs da Missão Resplandecer e todos os amigos e amigas que nos ouvem e nos assistem, nos dando o privilégio da sua audiência nessa noite. Eu sou o pastor Cláudio e estou aqui com a minha família, a pastora Ana, a Sarinha e o Israel. Vamos dar um alô aí? Joia. Graça e paz, amados. Pois é, meus irmãos, estamos aqui nessa noite para dar continuidade à série de lives que temos feito com respeito ao tema da Páscoa, e hoje nós vamos continuar falando com respeito a esse tema tão maravilhoso que é a Páscoa. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios redentores da morte de Cristo, justificação e reconciliação. Nós sabemos que o alcance da morte de Cristo é muito vasto e muito amplo. Não dá para a gente falar tudo numa noite só. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Se não tiver Bíblia, não tem problema, tem aqui na tela, em Romanos, no capítulo 5, versículos 1 e 2 para começar. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Observe bem que esse texto ele está falando da justificação pela fé. Então, o primeiro benefício redentor que eu gostaria de partilhar com você nessa noite está relacionado à justificação. O apóstolo Paulo diz: justificados mediante a fé temos paz com Deus. O que significa essa palavra que muitos dizem, que os teólogos tanto gostam? Não é que os teólogos tanto gostem, é que está na Bíblia. E os teólogos bíblicos e também da teologia sistemática vão trabalhar os termos e conceitos que estão na Escritura. Esse texto, ou esse termo, Paulo utiliza diversas vezes. Então é importante que não fique dentro do conhecimento teológico, apenas do âmbito teológico, mas que você possa compreender, como cristão que você é, o que significa justificação. Esse é o primeiro benefício redentor. Deus, por causa da morte de Jesus Cristo, Deus te justificou. É bom saber, em primeiro lugar, que essa palavra justificação, ela é uma palavra que tem uma semântica, um campo de significação dentro do mundo jurídico, do mundo do judicial, uma palavra judicial. É como se fosse um processo judicial onde há um réu, alguém que está em condição de culpa, alguém que está sendo condenado e condenado justamente. A condenação ela não é arbitrária. A condenação ela não é sem causa, mas é uma condenação justa. Essa condenação ela se dá por causa de uma lei que foi infringida, e essa lei é a lei de Deus. É a lei que a palavra do Senhor vai falar lá em Romanos, que tanto os gentios, Paulo fala no capítulo 1 da depravação dos gentios, da depravação geral dos gentios, que os gentios transformaram a criatura, adoraram a criatura ao invés de Criador, que os homens mudaram o uso, o curso natural dos seus corpos e pervertem a ordem que Deus estabelece e vai falando com respeito à questão da idolatria e de todo tipo de perversidade, de pecaminosidade que decorre do afastamento de Deus. Essa transgressão ela foi cometida pelos gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus. Todos os povos, a não ser Israel, são os gentios. Paulo fala sobre isso em Romanos, no capítulo 1. Em Romanos capítulo 2,
o apóstolo Paulo vai falar com respeito ao povo de Israel, que é o povo que se orgulha em conhecer a lei, em conhecer a Torá. E aí então, Paulo, que no capítulo 1 mostrou toda a culpabilidade dos gentios, que os gentios que transgrediram, por terem transgredido a lei de Deus, encontram-se em uma situação de réus, porque, mesmo não tendo conhecido a Torá, a lei que Deus deu a Israel por meio de Moisés, existe a lei da consciência. E essa lei da consciência também foi violada, de maneira que Paulo disse que todos são indesculpáveis. Não é porque não conhece a lei de Deus que não tem desculpa. Porque lá na consciência o homem sabe que roubar é errado, ele sabe que a idolatria lá dentro do coração dele, ele sabe. Porque existe uma lei interior que testifica, é a lei da consciência. Mas não só os gentios transgrediram, mas a palavra de Deus também afirma, assevera, que os judeus também transgrediram. Esses, por sua vez, são os detentores da Torá, que Deus deu a Moisés. E Paulo disse que eles que deviam ser luz ou guia de cegos, acabaram se tornando cegos também, porque dizendo para que não se pecasse, eles mesmos pecam. Para não adulterar, eles mesmos adulteram. Para que não se roube, eles mesmos roubam. Por isso, não é pelo fato de terem a lei que os coloca em situação melhor do que os gentios. Porque justo diante de Deus não é quem tem a lei, mas é quem obedece à lei. Então, no capítulo 3, Paulo vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E ele assevera que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ora, meu irmão, minha irmã, se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, no banco dos réus está toda a humanidade. Ninguém escapa desse justo juízo. Nenhum homem passou na terra ou viveu nessa terra que não tenha transgredido pelo menos um mandamento, um preceito, um estatuto da lei de Deus. E o homem que obedece todos os outros e transgride em um único, ele se torna culpado de todos os outros. É por isso que Paulo vai dizer que a salvação não vem pelas obras da lei, mas vem pela fé. O único homem que viveu neste mundo, escute o que eu vou lhe dizer, o único homem que nasceu aqui, e nasceu sem pecado, que aqui viveu, e viveu sem pecado, viveu uma vida justa e irrepreensível, como nós vimos ontem, um cordeiro sem mancha e sem mácula, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é o único que andou e viveu neste mundo sem sequer ter cometido nenhum pecado. Aleluia. É por isso, e é exatamente por isso, que todos os homens estão no banco dos réus. E aí a palavra de Deus diz que Deus propôs em Jesus que Jesus fosse o substituto no banco dos réus como representante da humanidade. A culpa é nossa, mas a condenação foi dele. Réus somos nós. Ele é o justo. É o Senhor Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar no banco dos réus, de maneira que a justiça deste justo é transferida para todos aqueles que deveriam sentar-se no banco dos réus. A justiça de Deus foi plenamente atendida pelo fato de Jesus ter morrido no nosso lugar. E é isso que Paulo quer chamar de justificação. É o fato da justiça do justo ser imputada, ser transferida ou ser creditada em nosso favor. Ninguém justifica-se a si mesmo, mas todos nós que cremos somos justificados por Deus. Não existe autojustificação, porque não há nenhum justo. Mas o fato de Cristo, Deus em Cristo, ter tomado o nosso lugar
no banco dos réus, isto significa que a justiça dele foi transferida para nós, ao passo que o nosso pecado foi lançado sobre ele. Enquanto nós fomos justificados, ele tomou o nosso lugar. E ele tomou o lugar como representante de toda a humanidade. Paulo chama de último Adão. E ali ele leva para a cruz todos os pecadores, do primeiro homem que nasceu, Adão, até o último homem que vai nascer no dia da volta de Cristo. Todos esses ele atraiu a si na cruz do Calvário, de maneira que aquele que crê nesta obra salvífica chamada de justificação recebe esse benefício e passa então a ser justo diante de Deus. Não porque se fez justo, mas porque Deus o fez justo. Então esse é o primeiro ponto que nós queremos compartilhar, é que Deus nos justificou em Cristo. E essa justificação é quando Ele, que é justo, toma o nosso lugar. Em Romanos capítulo 5, está escrito assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quero dizer, queridos, que a justificação já foi feita. No momento em que um pecador que está sob condenação, porque ele ainda não creu em Jesus, no momento em que ele crê, toda esta obra salvífica de Cristo lhe é imputada. E ele recebe pela fé os benefícios da obra de Cristo. Porque apesar de Cristo ter morrido por todos os pecadores há 2000 anos na história, essa obra ela tem um frescor que nós não podemos sequer imaginar. O Pai aplica a cada um de nós o perdão dos pecados e esta justificação, de maneira que você se torna justo, ou seja, inculpável diante de Deus. Eu quero te dizer, querido, que se nós cremos em Cristo por causa da morte dele, aquele que carregou a nossa culpa, aquele que foi moído pelas nossas transgressões, aquele que verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, pecados, que carregou sobre si, ele transfere para nós a sua justiça. Paulo disse que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. É por isso que a palavra de Deus nos diz que Deus prova o seu amor para conosco. Que texto maravilhoso é esse? Deus prova. Deus não, ele não é aquele que fica só em promessas que não se concretizam. Deus provou. Deus não vai provar, ele já provou. Provou que nos ama. E a prova, a grande prova do amor de Deus, é que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos Aleluia. Pecadores. Então agora, já estamos justificados. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Aleluia, glória a Deus. Você está justificado pela fé. Você é justo diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, sobre você existe um revestimento da justiça de Deus em Cristo. E é por isso que seremos por ele salvos da ira. Muito bem. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, eu vou pedir para a Ana ler esse texto para nós. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que texto maravilhoso. Nós fomos reconciliados quando éramos inimigos pela morte do Filho de Deus, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Então agora Paulo está trazendo um outro conceito que se chama reconciliação. Qual foi o primeiro conceito que eu disse? Justificação. Você foi justificado. Paulo agora está falando, no mesmo capítulo 5 de Romanos, ele está falando da reconciliação. Paulo está dizendo o seguinte, que uma vez que já fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, veja, pela morte de Cristo estamos justificados. Pela morte de Cristo fomos reconciliados. Eu pergunto para você, esse verbo, fomos reconciliados, ele está no futuro, no presente ou no passado? Passado. Fomos. Eu fui, tu fostes, ele foi, né? Nós fomos. Fomos reconciliados. Algo que já aconteceu. E quando que nós fomos reconciliados? Exatamente no momento em que Cristo morreu. Aqui está algo maravilhoso, tremendo, que eu quero meditar com vocês com respeito a isso. O texto continua dizendo, leia para nós o 11, Ana. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então veja, fomos reconciliados com Deus mediante Cristo e por isso recebemos a reconciliação. Então nós já estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo. E é justamente isso que eu gostaria de partilhar com os irmãos nessa noite, né? 3 aspectos em que fomos reconciliados com Deus. Primeiro, em que a reconciliação de Deus aconteceu. Então veja, eu quero partilhar com você 3 aspectos da obra reconciliadora de Deus em Cristo. O primeiro aspecto se dá entre Deus e os homens. O segundo aspecto se dá entre Deus e todas as coisas que há no céu e na terra. Repara bem, hein? Talvez você nunca ouviu isso e você vai ouvir pela primeira vez. Não somente os seres humanos foram reconciliados, mas o texto diz que todas as coisas foram reconciliadas com Deus em Cristo, e nós vamos ler o texto. E em terceiro lugar, Deus promoveu a reconciliação entre os povos, entre os seres humanos, entre os judeus e entre gentios, a fim de que todos fossem reconciliados em um só corpo, formando a igreja. Então, o primeiro aspecto que eu quero partilhar com você é justamente a reconciliação entre Deus e os seres humanos. Eu vou pedir para minha querida esposa, com sua doce voz, ler para nós Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Muito bem. Eu expliquei que a justificação é uma palavra que tem a ver com um processo judicial. É um tribunal, onde tem um réu e onde é um promotor de justiça, onde é uma lei e um juiz que julga. Você já entendeu que os réus são seres humanos, não é? A lei transgredida é a lei de Deus, o juiz, o justo juiz é o próprio Deus, né? E o promotor da acusação, né? Existem várias interpretações, uns dizem que era o próprio Satanás, né? Que chegava diante de Deus para acusar os seres humanos, não é? A própria lei de Deus, a própria palavra de Deus é que quando é transgredida, ela própria condena o homem, não é? Seja como for, o homem estava numa condição de réu, e pela morte de Cristo, o homem então passa a ser justo, ele se torna sem culpa diante de Deus. A reconciliação com Deus, ela deriva da justificação. Porque o homem foi justificado, agora ele está em condições de ter um relacionamento restaurado com Deus. É justamente isso. O que é reconciliação? Reconciliação, ela só pode acontecer quando duas partes romperam uma relação. E essas partes passam a ser hostis. Passa a haver uma relação, amados irmãos, de hostilidade entre um e outro.
Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Mas uma vez que nós somos justificados, ou seja, que nós somos considerados inocentes, sem culpa, por causa de Jesus e sua obra magnífica na cruz do Calvário, então nós somos reconciliados, porque Deus nos aceita por causa de Cristo. Então é justamente isso. O primeiro aspecto da obra de reconciliação se dá com os seres humanos. Paulo diz assim, porque se nós, ele está falando, nós, eu, Paulo, e vocês, crentes em Roma, eu, Paulo, e todos os crentes que estão na face da terra, eu, Cláudio, e todos nós que estamos aqui partilhando dessa live, todos nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Em outras palavras, a hostilidade que prevalecia na relação, a inimizade, o fato dos nossos pecados estarem se interpondo entre nós e o nosso Deus, tudo isso foi removido, queridos. Cristo removeu com seu sangue toda a barreira que havia entre nós e o nosso Deus. Aleluia. Os nossos pecados foram apagados. Glória a Deus. Nós fomos perdoados, justificados pelo sangue de Cristo e agora reconciliados. Deus nos recebe como Pai. Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Aleluia! Somos filhos de Deus mediante Jesus Cristo. Aleluia. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Por isso a palavra de Deus diz que muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu vou desenvolver esse versículo em outro momento, porque esse texto está dizendo que a morte de Cristo nos reconcilia, mas é a ressurreição de Cristo que nos leva à plena salvação. Olha o que o texto diz. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É a vida de Jesus, do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, habitando dentro de nós, que nos conduz à transformação de glória em glória. Aleluia. Mas não apenas isso, Paulo diz, também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, esse é o primeiro aspecto, é a reconciliação entre Deus e os homens. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, lê para nós, Ana. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Exatamente, é isso mesmo. Então a palavra de Deus diz o quê? Que Deus nos reconciliou consigo por intermédio de Cristo. Veja só, Deus nos reconciliou consigo. Aí eu pergunto, a iniciativa da reconciliação partiu de quem? Foi de Deus, queridos. Essa obra é única e exclusiva da graça de Deus. É Deus quem toma a iniciativa. Nós estávamos mortos. Entende isso? Isso é para a gente dar muito glória a Deus, porque Aleluia. Ninguém se salvou. É Ele que veio nos salvar. Glória a Deus. Ele tomou a iniciativa. Ele veio até nós. Ele nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Eu quero te dizer o seguinte, imagine essa cena, né, que para nós ela é tão assim preciosa, mas na Páscoa ela é muito viva para todos nós. Jesus pendurado no madeiro, de braços abertos, agonizando as nossas agonias, sofrendo as nossas dores,
levando sobre si a nossa culpa, tomando o meu e o seu lugar, porque aquela cruz não era para ele, mas era para mim e para você. Aleluia. A condenação não era dele, mas era para nós. Mas ele tomou o nosso lugar por amor. Agora imaginemos todos. O Pai estava nele. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro, todas as gentes, todos os povos, nações, tribo, línguas, estavam em Cristo, o Cristo de braços abertos na cruz, dando a entender para a humanidade que ali naquele lugar os céus se reconciliam com a terra novamente e que a ponte entre Deus e os homens estava restabelecida. Aleluia. E Deus em Cristo de braços abertos para receber a todos nós, a mim, a você e a todos quantos nele crerem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, te adoramos, Senhor. Te adoramos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu infinito amor. Deus reconciliou consigo os homens, mas o texto bíblico diz que não apenas os homens, mas ele reconciliou consigo, diz a palavra de Deus, todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente reduz a mensagem do Evangelho à salvação das almas dos homens. Só que a Bíblia diz que a salvação ela vai ser plena, completa, integral, não só da alma, mas da humanidade inteira. Aquele que crê será salvo completamente na sua alma. É a alma, é o corpo, porque a Bíblia também fala de ressurreição, de glorificação. Irmãos, a obra de Deus vai para além dos seres humanos. Deus vai renovar tudo, restaurar todas as coisas. Veja comigo o texto. Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, está escrito assim. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meu amor, repete aqui essa parte em negrito. Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Deus em Cristo reconciliou consigo todas as coisas que estão na terra e que estão nos céus. É muito forte isso. Vou usar uma expressão que os meus alunos gostam. É forte demais isso. É forte demais isso. Realmente é forte. A palavra de Deus diz que Deus em Cristo não reconcilia apenas, e se fosse só os seres humanos já estava ótimo, mas ele não faz nada pela metade. Quero dizer que em Gênesis 3, com o advento do pecado que entrou no mundo, Romanos 5 diz assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O pecado que entrou por um único homem, que nós sabemos que é Adão, esse pecado ele afetou a humanidade. E não somente todos os seres humanos, porque nós somos solidários a Adão nesse pecado, ou seja, o pecado de Adão é o nosso pecado também, porque nascemos pecadores. Mas não é apenas isso. Toda a criação sofreu os efeitos do pecado.
houve uma desarmonia no cosmos. A criação, como disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, irmãos, eu estou citando vários textos de Romanos aqui agora. Lá no capítulo 8, Paulo vai dizer que a criação está gemendo, sofrendo dores de parto. Quando ele fala da criação, ele fala de tudo aquilo que foi criado. A criação de Deus é tudo que foi criado, que está na terra e que está no céu. Tudo que Deus criou. E o pecado, de uma maneira que muitas vezes nós não conseguimos compreender como, ele afetou toda a criação, de maneira que a terra não foi mais a mesma. Depois que o homem pecou, o Éden desapareceu. O jardim, a terra que era para ser um grande Éden, ou um jardim de Shalom, passou a ser um lugar de conflito, uma zona de batalha, homicídios, violência, pandemias. A terra se tornou um lugar difícil de viver. A criação passa a gemer. E o que está escrito aí, em Colossenses 1, versículo de número 19 e 20, é que Deus em Cristo redimiu a criação dele, de maneira que os bosques, as florestas, os animais, a criação, toda a criação, ela recebe os benefícios redentores, de maneira que tudo é reconquistado de volta para Deus em Cristo. Aleluia. Tudo é reassumido, tudo é revisto, reassumido, reconquistado por meio da morte de Cristo na cruz. Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 1 do livro de Efésios, que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus vai convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Aleluia. As visíveis e as invisíveis. Ele vai convergir tudo em Cristo, de maneira que Cristo será a recapitulação ou o cabeça dessa nova criação, totalmente reconciliada com Deus. Não é para glorificar de pé, igreja. Toda a criação reconciliada. É isso que João vai chamar de novo céu e de nova terra, no Apocalipse capítulo 21. Glória a Deus. Aquele que criou todas as coisas para o louvor da sua glória, não desistiu da sua criação. A criação vai ser redimida do cativeiro da corrupção. E, na verdade, o primeiro passo já foi dado para que isso aconteça. Deus em Cristo reconciliou todas as coisas consigo na cruz. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, o texto bíblico prossegue e nos mostra que, em terceiro lugar, a reconciliação de Deus em Cristo também envolveu judeus e gentios. Olha, em primeiro lugar, eu disse que a reconciliação de Deus, que Deus promove, ela beneficia os seres humanos. Deus reconciliou os seres humanos. Em segundo lugar, o texto diz que Deus reconciliou todas as coisas, isso inclui a natureza, a criação, aquilo que Ele criou para o seu louvor. O sangue de Cristo redimiu, perdoou e reconciliou. E agora, em terceiro lugar, para a gente não estender demasiadamente esse tempo aqui, que eu espero que esteja sendo uma bênção na sua vida. Amém. Deus promove uma reconciliação entre os seres humanos, desfazendo a barreira de inimizade entre judeus e gentios. Então nós vamos ler aí o texto de Efésios 2:14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O texto está falando claramente
da inimizade que havia entre judeus e gentios. Efésios 14. O templo de Jerusalém não permitia o acesso dos gentios aonde os judeus estavam. Havia o átrio ou pátio dos gentios, porque não podia se misturar, porque o gentio era visto como aqueles que não tinham sido purificados, né? E veja, basta você ver como Pedro, lá em Atos capítulo 10, ele chega na casa do Cornélio, né? Mas Deus teve que dar aquela visão para ele. Pedro, não consideres imundo aquilo que eu santifiquei. O gentio é santificado por Deus em Jesus Cristo. Mas para o judeu, naquele tempo, era muito mais difícil de entender, porque havia uma inimizade entre os povos, uma barreira de separação. E o texto bíblico diz que Deus derrubou a parede de separação que estava no meio. Essa parede, ela era representada pelo muro que separava os judeus e gentios no templo de Jerusalém. E aí então o texto vai dizer que, na realidade, ele derruba essa parede de separação, aboliu na sua carne, quer dizer, na carne do Cristo crucificado, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Quer dizer, em Cristo, Deus cria um novo ser humano. Um ser humano que não se considera superior a nenhuma outra pessoa, mas que vê o próximo como também alguém que foi comprado pelo mesmo sangue de Cristo. E o judeu, a partir desse momento, deve ver o gentio como seu irmão na fé, e o gentio deve ver o judeu como seu irmão na fé, e a barreira foi derrubada, e agora Deus cria um novo homem, um novo povo, a igreja do Deus vivo, que inclui judeus e inclui gentio. Aquele que é judeu não deixou de ser judeu, mas ele passa a ser um judeu crente em Jesus e participante do mesmo corpo de Cristo que também o gentio, que foi reconciliado, né, com o judeu em um único corpo, desfazendo a inimizade. Isso é Páscoa. Páscoa é quando a inimizade cai por terra. É quando a separação entre nós é derrubada. Me permitam, queridos, dar uma palavra nesse momento de algo que eu tenho visto muito nas redes. Um acirramento entre irmãos na fé com respeito a bandeiras políticas. Você pode ter sua opinião, eu posso ter a minha, mas nós somos irmãos. Nós precisamos nos tratar com respeito, com amor fraternal, né, e entender que essas coisas desse tempo, né, política, partido político, preferência pelo candidato A, B ou C, essas coisas vão desaparecer, não é? Mas o corpo de Cristo permanece. Então nós devemos nos tratar com amor fraternal e deixar de lado esses acirramentos, esses entrecheiramentos. Páscoa fala disso. Páscoa fala de reconciliação. Páscoa fala de derrubada de muros, de paredes, aonde nos vemos como sendo parte de um mesmo corpo com o nosso irmão. Isso é reconciliação entre Deus e os homens, entre Deus e todas as coisas e entre os seres humanos. Muito bem, vou aqui passar aqui para minha querida esposa fazer um comentário a respeito daquilo que estamos meditando. Ana? Eu fico assim maravilhada, né, de ver dessa forma, né? Cristo na cruz do Calvário, ele tinha um objetivo. O objetivo dele, ao suportar todas as dores, todas as agonias, todo o sofrimento que ele suportou, ele via diante dele um único objetivo: reconciliar cada um de nós com Deus. Nos unir, fazer a ponte, religar e nos justificar para que não houvesse mais acusação contra as nossas vidas. Porque todos nós estávamos sentenciados à morte. Todos nós merecíamos essa separação. Não há um justo sequer.
não somos melhores do que nenhuma outra pessoa sobre a face da terra que esteja cometendo qualquer tipo de pecado. Verdade. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então você que está em quarentena e que se sente acusado pelos pecados que cometeu e que está em conflito de alma e com medo de morrer sem sua salvação, se agarre com o sangue do Cordeiro. Compartilhe com Cristo a agonia da sua alma. Abra o seu coração, rasgue o seu coração diante de Deus. Se aproxime diante do trono da graça pelo sangue do Cordeiro. E eu tenho certeza que você vai experimentar reconciliação. Você vai experimentar paz. Você vai experimentar agora na sua casa o amor genuíno de Jesus Cristo, que te perdoa, que te lava, te purifica de todo o teu pecado e que não te lança fora. Glória a Deus. Isso é amor. Porque Ele não nos amou quando estávamos perfeitos. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele nos amou ainda quando estávamos separados. Então a mesma graça que me alcançou pode te alcançar. Está à tua disposição.